gente entender o que é o Scrum e as características deles, primeiro, deixa eu só dar um recado importante. A gente tem bastante coisa um pouco mais teórica hoje para falar, mas porque para vocês entenderem o conceito. E depois a gente vai fazer uma prática. Vocês já fizeram algumas coisas, mas a gente vai fazer uma completa aí, com os times trabalhando, entendendo os papéis, bem dinâmico. Mas é importante vocês entenderem realmente o que é cada pedacinho para fazer sentido até a atividade e para fazer sentido o que vocês vêm fazendo no dia a dia de vocês também. Vocês entenderem legal, é por isso que a gente faz a daily, é por isso que a gente faz uma review, é por isso que a gente faz uma planning, tá? Então, ele é um framework para a gente considerar a entrega de produtos complexos. E por que produtos complexos? Porque a gente consegue fazer uma entrega de valor grande no final, quebrando essa entrega em pedaços. E a gente vai entender esses pedaços, como eles funcionam. Dentro do Scrum, se vocês forem lá no scrum.org, baixar o guia que eles têm lá, o oficial, vocês vão ver que é um guia mega enxuto, você fala, nossa, a gente fala tanto do Scrum, ele é tão famoso e tudo mais, e ele é só essas páginas aqui, 20 e poucas páginas, ele é muito conciso. O que a gente encontra muito, o que a gente usa muito, são práticas de mercado junto com ele, tá? Então, vamos lá. Como que ele é subdividido, né? Ele tem papéis, eventos e artefatos. Papéis são as pessoas ali que tem dentro do Scrum, os eventos são as ações, né, as cerimônias que são feitas, as reuniões, os formatos dentro dela, e os artefatos são os documentos ou as materializações que vocês vão fazer dentro desse jogo. Então, essa tríade aí, papéis, eventos, artefatos, e a gente vai entender o que é cada um deles, ok? Historicamente, assim como outras técnicas ou frameworks dentro da área da agilidade, ele teve uma influência forte da indústria japonesa por causa da questão do Lean, né, do enxuto, de equipes multidisciplinares, de buscar melhores resultados, de juntar pessoas, né, que se interlaçam ali e fazem um time fazer sentido, e já ter esse olhar mais para entrega de valor. Né, já era, apesar de ser lá na década de 80, já tinha essa percepção com outros nomes, tal, mas a ideia dessa multidisciplinaridade, equipe pequena e multidisciplinar, certo? Então, como eu disse para vocês, aquela formação do rugby é justamente para o recomeço de jogo, os times se ajustam ali, e isso remete à forma de trabalho do Scrum. Esses dois senhores aqui, o Jeff e o Ken, são os que desenvolveram o Scrum e até hoje são os responsáveis pelas atualizações. Ainda que exista o Scrum Alliance e o Scrum Org, que são as duas, né, que disponibilizam os guias e que são certificadoras oficiais do Scrum para quem quiser se certificar no mercado. Aliás, eu não perguntei, se tiver, coloca no chat se alguém é certificado ou Scrum Master, ou PO, ou é um developer, coloca aí para eu saber. Eles que são os grandes, né, orientadores, desenvolvedores e atualizadores desses guias. No material de aprofundamento que tem lá na plataforma, eu até coloquei como referência um vídeo de um deles, que é oficial do Scrum.org, quem quiser saber mais, se vocês entrarem tanto no site deles, como nas redes sociais e no YouTube, eles sempre postam muito conteúdo. E é bem bacana porque conta o histórico, conta um pouco do funcionamento, fala de atualizações. O Scrum passou por uma atualização ali de 2019, 2020, que foi quando vários frameworks passaram por atualização dentro da área de tecnologia também, para adaptar as necessidades do mercado. Então, é legal vocês estarem sempre atentos para quem está no movimento ágil dentro dessas plataformas, tá? Então, vamos lá. Ele tem essa questão do empirismo, com a vivência, com a experiência, e em cima das rodadas e das ações, tomam-se decisões, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tirei o SFPC recentemente, depois do guia, foi bacana para reler. Então, e o guia, tá, e você teve essa percepção que o guia, ele não é um bicho de sete cabeças das pessoas, às vezes quando a gente fala, né, de manuais oficiais, parece ser algo super complexo, e não é. Ele é bem conciso, tá? Aliás, depois eu vou explicar para vocês como vocês baixam o guia. Ele tem tradução para vários países, em cada país tem os parceiros, né, para fazer a tradução para a língua local. No Brasil já tem a última versão em português e ele é bem conciso. Então, o que é importante?
exatamente o que a Thay colocou aqui, mas ler é muito importante porque está várias visões. O material, o texto de vocês e esse PPT, ele é como se fosse um resumo do que tem lá. Mas olhar lá te faz também desdobrar pensamentos, porque o Scrum, como eu disse, não está tudo escrito lá. Os desenhos que eu vou mostrar aqui para vocês não estão dentro do manual. Eles são as práticas de mercado, porque essa questão do empirismo, né, de você experienciar e ver as melhores formas de utilizar e trazer ferramentas para auxiliar no dia a dia, tá? E aí a gente está falando de uma abordagem iterativa e incremental, né? O que é a iterativa? A gente fala de ciclos, né? E a cada ciclo você entrega mais um pouquinho de valor, mais um pouquinho de valor. Então, vamos lá, se for fazer uma plataforma, se for fazer uma campanha, se for fazer um aplicativo, numa primeira entrega eu entrego a tela principal, numa segunda entrega o cadastro, numa terceira entrega a interação com o usuário, e assim até chegar no aplicativo final. Se for uma campanha de marketing, no primeiro eu entrego os exemplos sei lá, de hashtags que eu vou usar, depois das peças porque eu vou usar no Instagram, depois no Twitter, depois no Facebook, e aí eu vou compondo minha campanha. Então, a gente pode usar para qualquer coisa. O Scrum, assim, para qualquer frente. É muito legal a gente reforçar que o Scrum, ele não é só para a área de tecnologia, tá? Ele se encaixa no RH, ele se encaixa no marketing. A gente vê hoje ele sendo utilizado em muitos segmentos, tá bom? E aí o Scrum, eles têm pilares, né? 3 pilares principais: transparência, inspeção e adaptação. E tudo o que vai sendo construído nele é apoiado nesses 3 pilares. Então, quando a gente fala de transparência, a gente fala que tudo tem que estar visível para quem está participando. Então, a gente tem que ser transparente. O acompanhamento. Quem falou aqui que usa o Kanban, por exemplo? O Kanban, gente, só cuidado com uma coisa. Existe o quadro Kanban, existe o Kanban metodologia, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando do quadro. Vocês não usam o Trello, por exemplo? No Trello, a gente tem fases ali de acompanhamento, né? O que está sendo feito, está fazendo e o fim. E pode ser mais coluninhas. A gente está vendo o que está acontecendo, a equipe está ciente daquilo, tem como ser acompanhado, tem os indicadores ali. Então, todo mundo está ciente do que está acontecendo e dos seus papéis dentro do negócio todo. Essa é a ideia da transparência. O Burn Down é um gráfico que eu vou mostrar para vocês que é de evolução de projeto também. No caso da inspeção, a gente tem que considerar que a gente tem que sempre verificar os progressos, né? A gente atingiu o progresso, por isso que a gente vai ter o ciclo rodando, faz uma revisão no final, vê se aquele processo foi efetivo ou não, revisita, replaneja, e assim vamos. E nesses processos a gente faz adaptações, porque a gente tem um máximo ali que a gente pode desviar de rota, né? Qualquer projeto ele tem que ser maleável, não existe projeto sem erro, não existe projeto sem atraso, não existe projeto 100%, mas a gente tem que adaptar e corrigir o mais rápido possível. Então, esses 3 pilares são os que guiam todo o Scrum. Pessoal, tranquilo até aqui? Tudo bem? Coloca um joinha aí no React para saber se está tudo bem. Qualquer coisa, fala. E ele também tem valores. Compromisso, coragem, foco, abertura e respeito. Esses são os 5 valores do Scrum. O compromisso gente, pensem no seguinte: todas as aulas de vocês, no início da aula, vocês fazem a dele. É um compromisso. Se vocês não chegarem, fizerem a dele, se comprometer a estar presente nela e usá-la da melhor forma possível, não faz sentido a gente ter essa cerimônia. Então, vocês têm que estar compromissados com as etapas, com o seu papel dentro do projeto, com as entregas, com os prazos. Então, esse comprometimento tem que ser coletivo. O coragem, porque você está mudando algo, você está repensando um formato, muitas vezes, você tem que realmente fazer aquilo acontecer. O Scrum, em alguns lugares, é super difícil de implementar pela resistência das pessoas, porque é uma mudança de pensamento, que a gente fala, né? A mudança de mindset. Você muda a sua forma de pensar. Você tem que ter foco para você cumprir as coisas dentro daquilo que está estabelecido, a abertura para tudo, né? Para mudanças, para troca, para entender o trabalho aos pares e o respeito, tanto entre as pessoas como ao próprio framework, tá? E aí a gente tem 3 papéis. Lembra que eu falei que a gente tinha papéis, a gente tinha artefatos, né? A gente tem cerimônias, né? As reuniões e tal. Primeiro, o time. O time, dentro do Scrum, é muito simples.
eu vou ter o Product Owner, eu vou ter o Scrum Master e os developers, que até pouco tempo atrás era o Team Dev, ou Dev Team, tinha vários nomes, mas na última versão do Scrum, agora mais recente, eles já chamam de developers. E aí, vamos lá. O Product Owner a gente chama de PO, que é uma abreviação da sigla, né? Scrum Master, vocês vão achar às vezes como SM, mas geralmente fala Scrum Master. E o time Dev, às vezes você vai ouvir mais time Dev do que developers. E aí, mas Débora, na empresa onde eu trabalho, eu sou gestor de projetos. Na empresa onde eu trabalho, eu sou analista de dados. Isso aí é uma atuação específica do seu registro, do seu cargo, aquilo, no seu cargo mesmo dentro da empresa. PO, Scrum Master e Developer são papéis. Eu já vi... Opa, acho que tem algum som vazando aqui. Eu já ouvi também alguns lugares que tem contratação das pessoas com esses nomes. É o correto? Digamos que isso não é um cargo, né? PO não é um cargo, Scrum Master não é um cargo, Developer não é um cargo, porque dentro do Scrum, inclusive, você pode mudar de papel. Pode acontecer de um projeto você se posicionar como Scrum Master, num outro você ter uma posição de Developer, pode acontecer. Então, o ideal seria, sou um analista de dados e meu papel nesse projeto é ser Scrum Master. Sou uma engenheira da computação, mas nesse projeto meu papel é de PO. Existe uma confusão de mercado? Existe. A gente ainda está amadurecendo, né, em termos de agilidade, apesar dela não ser algo novo, como parece, ela cresceu muito nova, mas década de 90 já existia, então as empresas ainda precisam se adaptar bastante. Mas para vocês entenderem que você pode ser deixa eu ver, algum cargo que não seja na área de tecnologia especificamente. Alguém de social media, ok, lá que é o responsável pelas mídias sociais, mas você é Scrum Master do time. E tudo bem, tá bom? Que é um papel. E aí, dentro dos papéis do Scrum, eu entendi o Scrum como uma metodologia, acho, mas já li que é um framework. É framework. Existe um rolo nesses papéis, inclusive, quando eu escrevi esse material e aí eu fui revisar, eu falei, estou soltando metodologia que não é framework. Ele se autodenomina como framework, tá? E isso você vai ouvir várias vezes, tá? Mas é framework mesmo. O Scrum especificamente. Product Owner, então o PO, gente, ele é o dono do produto, ele tá ali para maximizar valor, para garantir, né, que aquele produto que tem que ser gerado lá ao final, ele acompanhar, ele ser parceiro mesmo do time, para ter a troca e o desenho do produto, ele acompanhar as entregas e revisar se está tudo de acordo, tá? Ele é o responsável por gerenciar um dos artefatos, que é esse backlog do produto. A lista das coisas que o produto tem que cumprir, como se fossem requisitos, né, serem cumpridos para aquele produto ser entregue, ok? O Scrum Master, ele vai garantir que o Scrum aconteça. Pensem o seguinte, quem já trabalha com Scrum aqui, eu queria saber que papéis vocês já exerceram, que posições vocês já ficaram dentro do Scrum, até para a gente trocar um pouco. Então, pense o seguinte, o Scrum, ele tem cerimônias, ele tem coisas a serem seguidas, ele tem regras, ele tem momentos, ele tem interação do time. Quem que garante que isso tudo vai ser cumprido? O Scrum Master. Né? Então, ele tem que garantir que as interações entre o time, maximizar o valor o máximo possível para o time acontecer de verdade. Ajudar a tirar entraves. Né? Ele é um líder servidor, ele vai estar ali atento para as cerimônias acontecerem e o time, se precisar de algum apoio específico, acontecer. Ele não é alguém que é chefe ou gestor de ninguém, porque o time tem que ser autossuficiente, ele vai ajudar a dinâmica toda a acontecer. Tá? Então, o Scrum Master, ele vai ser responsável por fazer os processos acontecerem, para os resultados serem atingidos, para os processos serem evolutivos mesmo, cíclicos, né, entregando valor ali. Então, ele vai ser um líder servidor, ele vai ser um moderador, ele vai influenciar ali a dinâmica do time, ele tem que saber ser um mentor e um comunicador, ele tem que ter várias características de uma liderança, mas que não imponha ou que não decida as coisas, mas que organize tudo aquilo para acontecer. E aí, dentro dos papéis, né, o PO está aqui, Scrum Master, a gente tem o time, que é os developers, e a gente tem oportunidades a acontecer. Então, o Scrum Master vai ficar ali no meio,
conectando todas essas pontas, tá? Não é um papel fácil de se cumprir, porque tem muitas frentes, né, para administrar e é muito relevante. Os developers, eles são quem realmente vai fazer o desenvolvimento do projeto e ele vai entregar valor a cada rodada. Então, a gente tem esses 3 papéis, agora a gente vai entender daqui a pouco o que são essas tais rodadas. Então, eles vão ser, a ideia é que eles sejam gerenciáveis, ainda que tenha diferenças de maturidade de conhecimento. Então, por exemplo, dentro de um time de desenvolvimento, pode ter um analista júnior, um analista sênior. A ideia é que eles trabalhem em conjunto, distribuam ali as atividades para cada um dentro do projeto e um aprenda com o outro mesmo, para ter evolução. Essa é a ideia. Ok? Bom, entendemos os papéis. Então, vamos lá, gente. Os papéis PO, Scrum Master e os devs. Ok? Débora, dev é uma nomenclatura muito ligada à tecnologia, né? Não é só dev de tecnologia, são os developers que são aquelas pessoas que constroem o projeto, pode ser em qualquer área também, tá? Eventos do Scrum. Bom, a gente tem alguns eventos que vocês já estão trabalhando aqui na Coroa, agora vocês vão entender o embasamento teórico. A gente tem a Sprint Planning, que é um planejamento da Sprint, que às vezes vocês vão ouvir falar só sobre Planning, né? Então, tem várias nomenclaturas. Vocês têm a Sprint propriamente dita, que é o coraçãozinho. Denise chegou. Gosto sim, não importa. Chegou, isso é muito importante. Boa noite, Denise. A Sprint, que é o coraçãozinho do Scrum, e a gente vai entender já por quê. A Daily Scrum, ou reunião diária, que foi o que vocês acabaram de fazer no início da aula. A revisão da sprint ou sprint review, que a gente faz no final da sprint, e a retrospectiva, que a gente faz no final lá do projeto. Ok? Então, vamos entender cada uma delas. Bom, a sprint planning. Todo o trabalho que vai ser realizado na sprint, que é a rodada principal do projeto, vai ser planejado em algum momento. E é na planning que vai ser planejado. Então, ela é a que desenha tudo que vai ser feito. Ela vai pegar lá, temos uma lista de coisas a serem feitas, temos um produto a ser desenhado. Nessa rodada, o que vamos construir desse produto? Como que a gente vai desenhar? Como que vai ser, quem que vai ficar responsável por cada etapa? É na planning que isso vai acontecer, tá? É realmente o planejamento de tudo. Até que ponto a gente fala do ponto de pronto, né, da sprint, né? O que a gente vai entregar ali no final da sprint? Existe uma meta, né? Para cada sprint existe uma meta de onde você vai chegar. Poxa, nosso time não chegou. Vai fazer, né, a retrospectiva, vai entender o que deu certo, o que não deu, para na próxima conseguir ajustar e reencaixar o que ficou, né, pendente, o que não foi aceito pelo PO e precisa ser remanejado. Então, a sprint planning é todo esse planejamento. O time Scrum vai participar ativamente, vai desenhar, vai pegar a lista de requisitos do produto, que é o Product Backlog, e vai utilizar como base para desenhar todo o planejamento. Existe um conceito dentro do Scrum que é o Time Box. Time Box quer dizer que todas as cerimônias, elas têm um tempo máximo para execução. Se vocês lerem o guia na íntegra, no guia ele fala sempre referenciando a sprint de um mês. Então, vamos pensar numa rodada de um mês, quanto tempo eu tenho que dedicar de planejamento para esse um mês acontecer? São 8 horas que ele coloca lá. E o Scrum Master tem que garantir que isso aconteça. Mas o conceito do Scrum diz que uma sprint pode ser de um mês ou menos, e o mercado diz que é de 2 semanas a um mês, tá? E aí, se eu tiver uma sprint de 3 semanas, e de 2 semanas, ou de 1 semana, aí a gente vai fazendo proporcionalmente a regressão de valor desse time box. Eu vou deixar, depois tem uma tabelinha aqui mostrando para vocês se for 3, se for 2, se for 1, tá? Bom, então planejamos? Beleza, planejamos, a gente vai ter sprints rodando. Então, imaginem, planejei, vou ter a lista de atividades para fazer e eu vou ter 4 sprints aí, vamos supor, para o meu projeto. Meu projeto ele vai ser de 4 sprints, e cada sprint durando um mês. Dentro dessa sprint, realmente, a gente vai desenvolver para entregar valor a cada rodada. Vai entregar um pedacinho do projeto, que são os incrementos, ok?
Então, por isso que ele é o coraçãozinho ali, é onde a mágica acontece, onde a gente gera valor. Daily. Então, vamos lá. É o que vocês fizeram hoje, né? Não dá para a gente só no final da sprint olhar se tem alguma coisa melhor, né, para corrigir, para arrumar. Eu preciso, durante a sprint, ter esses encontros para tirar entraves. Eu brinco que a daily poderia ser algo que a gente usa para a vida, né? Se todo dia a gente tirasse 15 minutos para pensar nas coisas que a gente pode melhorar da nossa própria vida, da nossa própria organização, a gente poderia ser bem melhor, porque a gente já resolvia, não ficava acumulando para frente, né? Eu sei que às vezes parar para analisar nossos próprios feitos não é algo muito fácil, mas façam uma daily com vocês mesmos. Então, algumas das perguntas que podem orientar a daily, vocês podem usar isso nos encontros de vocês, né? O que eu fiz ontem que ajudou os developers a atingirem a meta da sprint? Então, o que eu fiz ontem? A gente tem uma meta. A nossa meta é cumprir tal coisa até o fim do mês, ou até o fim da sprint. O que eu fiz que ajudou? O que eu vou fazer hoje para ajudar? E o que eu vejo de obstáculo? Porque esses obstáculos o Scrum Master pode me ajudar a tirar, tá? Então, essa reunião realmente tem que ter esse time box de 15 minutos para ser... Porque a ideia do Scrum é não ter coisas muito extensas, né? E a gente fazer de uma forma que seja recorrente, mesmo horário, mesmo formato, para se criar uma rotina e uma consistência. No final da sprint, terminou a sprint, eu vou fazer uma revisão. E aí, o El chega, né, o El? Que é o PO, e ele vem aqui para validar, né? Verificar se todas as especificações e aquilo que se esperava de entrega de valor nessa rodada foram cumpridas. Pensando numa sprint de um mês, a gente tem que considerar que a revisão ela dure até 2 horas, tá? Essa é a time box aqui de uma sprint de um mês. Então, beleza. Nessa sprint, a meta era entregar a tela principal de interface do meu app. Ele vai vir e vai validar se todas as especificações foram cumpridas, se foi toda entregue. Okay. Não, eu posso recusar, eu posso aceitar, ou eu posso pedir ajuste. E aí, o que eu faço com isso aqui? Eu pego e priorizo para a próxima rodada. Ok? E a retrospectiva da sprint. Por que eu faço que o time box são de 3 horas para sprints de um mês? É a oportunidade que o time tem de se inspecionar, de se olhar, de parar e analisar e falar assim, o que a gente pode melhorar para a próxima sprint? Poxa, a gente não dividiu muito bem os papéis aqui, as responsabilidades, a gente sobrecarregou um e ficou um gargalo, e o outro ficou ocioso, a gente não usou as melhores ferramentas, a gente pode rever o processo. Então, a gente tem que garantir que isso, a cada rodada a gente melhora, cada rodada a gente melhora. E pense assim, a retrospectiva é como se fosse uma daily, só que no final do sprint, muito mais longa e muito mais profunda, tá? E aí, a proporcionalidade do time box, né, que eu falei para vocês. Gente, isso não tem no guia, isso são práticas de mercado. Então, vocês vão fazer o quê? Essa tabela, não é por isso que eu falo que muita coisa é empírica, né, do mercado. Então, opa. Se a minha sprint tiver uma semana, a minha planning 2 horas, minha retrospectiva 1 hora, minha review 30 minutos. 2 semanas, 4, 2, 1. Tá vendo que é tudo proporcional. 3 semanas, 6, 3 e 2. E se for de um mês, são os outros que a gente já tinha passado para vocês. Tudo bem até aqui? Ok? Bom, a gente falou de papéis, a gente falou de cerimônias e a gente tem os artefatos. Tá? São as 3 coisinhas que a gente tem. Então, primeiramente, a gente tem a visão do produto, que é uma redação, um texto, algo de alto nível, uma orientação do que seria o meu projeto. Né? Então, tem todos os alinhamentos dos stakeholders, que são as partes interessadas, o que vai ser o meu projeto, uma visão geral do que seria o projeto. É a visão do produto, que é o que eu vou entregar que se espera, né? Que entregue lá no final do projeto. Depois disso, a gente tem um Product Backlog ou Backlog do produto, que é a listinha de funcionalidades que a gente tem que entregar para o nosso produto ficar pronto. Né? Pense que aquela visão de produto foi criando-se, né, uma lista de funcionalidades desejadas para ele. Eu quero um aplicativo que entregue valor dessa forma. Beleza. Agora vamos colocar aí os detalhes desse produto, pedacinho por pedacinho. É a lista do backlog do produto. Tá? Que o PO é extremamente importante nessa parte. Ele é o dono do backlog do produto.
O PO, o que que ele vai fazer? Ele vai priorizar as partes. Pensa que o nosso projeto ele pode ter, sei lá, 50 partes para serem feitas, ou 100 partes. Qual é a prioritária na linha de evolução de entrega de valor? Primeiro a gente tem que começar fazendo a tela principal, depois a interação primária do usuário, depois a jornada de compra. Depois... Ele que vai fazer essas priorizações de entrega de valor a cada etapa. Que são as etapas evolutivas do projeto até o teu projeto totalmente pronto. Por que que o PO tem essa visão? Pensem que talvez o meu projeto precise já lançar ele, não com ele totalmente pronto, mas parcial, então algumas partes é mais importante já ter pronto, que eu já consigo lançar no mercado e depois implementando. Ou ele quer ver, já implementar uns pedaços, já fazer uma rodada de teste com um grupo selecionado de clientes, já receber feedback. Então, ele vai saber as priorizações, tá? Aí, a gente tem o backlog da sprint. Se eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer, agora eu preciso fazer uma lista de coisas a serem feitas e quem vai fazer. Lembra da planning? A planning vai ter o backlog da sprint aqui desenhado para distribuir os afazeres, né, de cada um para dentro daquela sprint para entregar valor, tá? Então, eu tenho o backlog aqui do produto, ele se transforma em especificações para o time, que é o backlog da sprint, que é uma listinha, né? Backlog é essa lista. O que é o incremento? Em toda rodada, eu entrego um pedacinho de valor, um pedacinho a mais do meu produto, um pedacinho a mais, isso é incremento. Cada rodada é um incremento, cada rodada é um incremento. E o Product Owner sempre vai validar esse incremento para ele realmente ser incorporado no produto ou não. O que é o Burn Down Chart, gente? Ele é um gráfico que os times Scrum utilizam para acompanhar progresso, tá? Ele vai demonstrando, né, se está dentro do planejado ou não, as variações, e isso ajuda naquela parte de transparência, lá dos pilares que a gente falou no começo. Então, a gente consegue ter uma avaliação evolutiva do nosso projeto olhando o Burn Down Chart. Além do Burn Down Chart, a gente também tem o Trello, né, ou o Kanban que eu comentei com vocês, tá? O Kanban é uma outra forma de demonstração, né, da evolução de um projeto, que vocês já utilizaram o Trello, que é uma forma de um Kanban digital, onde eu falo o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, o que já está feito. Então, deixa eu mostrar para vocês uma imagem que vai ajudar a gente entender bem detalhadinho. Então, vamos lá. 3 pilares do Scrum, divisões, desculpa, do Scrum, pilares. A gente tem os papéis, a gente tem os eventos e a gente tem os artefatos. Os papéis, Scrum Master, Product Owner e os developers. O Product Owner é o cara que vai lá e fala, beleza, a gente tem que desenvolver um produto. Esse produto, esse nome produto, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um aplicativo, pode ser uma ação de marketing, pode ser um projeto de RH, pode ser várias coisas. Pense num produto como uma caixinha ali que eu tenho que desenvolver para entregar no final. Ele vai saber todos os requisitos, todas as necessidades daquele produto a ser entregue. Esse cara é o Product Owner, é o PO. O Scrum Master é alguém que vai ajudar ali a organizar o time e fazer as regras do Scrum acontecerem. E vai estar sempre mediando, ajudando, direcionando o time. Os developers são as pessoas que vão efetivamente construir essa caixinha que tem que ser feita, passo a passo, e entregar a cada rodada um pedacinho dela, até construir essa caixinha completa no final. Então, a gente tem esses 5 eventos principais, lembrando que a sprint é o principal review retrospectiva. A gente vai falar agora, Gabi. Então, vamos lá. A sprint planning é quando eu pego todas as especificações ali, né, do produto, que é a caixinha que a gente vai construir, e distribuo ela em atividades para as pessoas fazerem. Então, vamos supor, nessa sprint, eu, o Felipe, a Júlia, o El, a Gabi e a Amanda somos um time. E aí, o que cada um vai fazer? Eu vou codificar a parte da tela, o outro vai fazer a parte de design, o outro vai fazer a interação do aplicativo, o outro vai fazer a junção de tudo isso e os testes. Então, cada um vai ter um papel.
Então, nessa rodada, a gente tem que entregar essa tela e cada um de nós tem essas coisas para fazer. É na planning que a gente vai listar essas coisas e atribuir para cada pessoa, ok? Na sprint, a gente vai pegar, cada um pega o seu papel, né? O seu post-itzinho ali, ó, eu tenho que fazer isso, eu, Débora, tem que fazer isso, Felipe tem que fazer isso, Amanda tem que fazer isso. E a gente vai executar, efetivamente. E a cada dia dessa sprint, a gente se encontra durante 15 minutos, que é a daily. E, beleza, gente, o que você fez? O que você fez? O que a gente vai fazer hoje? Alguém está com uma dificuldade? A gente precisa remanejar alguma coisa e agora é o momento de ajustar, ajustamos e seguimos. Final da sprint, aí agora eu vou explicar a diferença entre review e retrospectiva, Gabi. Na review, o PO, que é o cara do produto, ele vem para testar, verificar ali aquela entrega, aquela tela, né? Ele vai entrar, vai ver se está dentro das especificações, é isso que era esperado como valor dessa sprint, está tudo certo? Beleza. Olha, essa parte está certa, mas a parte do design precisa ajustar uma coisa. Então, a gente vai pegar esse negócio que precisa ajustar, guardar ele aqui, porque na próxima rodada a gente vai fazer. A gente vai priorizar ele, tá? Ou isso aqui está errado mesmo, tem que fazer do zero. Também a gente vai puxar para cá e fazer do zero. A review tem essa participação efetiva do PO, tá? E o PO, na verdade, durante toda a sprint, ele pode ser acionado para tirar dúvidas, né? Para, validar alguns pontos, porque senão já pensou, a gente roda um mês, chega o PO e fala, tá tudo errado, a gente perdeu um mês de trabalho, né? Mas ele vem para dar o ok. A retrospectiva é o próprio time se autoavaliando, Gabi. Olha, o que a gente fez nessa rodada? Poxa, a gente trabalhou dessa forma, deu certo, não deu? O que a gente pode melhorar na próxima? Como a gente pode se organizar melhor? A gente pode trocar alguns papéis de lugar aqui, porque não funcionou muito bem, né? Eu fiquei na parte de teste, ele ficou no design, mas nessa rodada eu fico melhor no design e ele no teste. Então, vai ser uma autoavaliação do próprio time para rodar melhor. Artefatos. Isso, então ótimo, beleza. É isso mesmo. Artefatos, pessoal. Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento e Entrega. Obrigado, tá? Então, vamos pensar o seguinte. O Product Backlog é a tal listinha de negócios ali do que eu quero que seja entregue lá. Né? Que a pessoa desenhou todas as especificações daquele novo investimento que eu dei de exemplo para vocês. Essa lista de negócio, ela não está numa forma técnica, concorda? Eu quero que exista um investimento para o universitário, tá bom. Em que plataforma vai ser feito? Por onde ele vai entrar? Como que ele vai acessar? Quais as regras que ele vai ter para poder... Vai ter dupla verificação de senha? Isso aí já são coisas mais técnicas, concorda? Aí a gente pega essa ideia de negócio e desenha ela de forma técnica e coloca no Sprint Backlog, que é o pessoal que vai desenvolver, ele tem que saber, olha, eu tenho que transformar isso aqui em algo que eu consiga depois interagir. Quando vocês vão pedir uma comida no iFood, por exemplo, se a gente fizer uma jornada dentro do app do iFood, vocês vão desde abrir, fazer uma pesquisa, por exemplo, por um prato, abrir uma lista de restaurantes, você escolhe o restaurante, escolhe o prato, escolhe a forma de pagamento, fecha, espera a entrega. Você fez uma jornada de compra, tá? Isso aqui tem quantas regras de negócio tem aqui dentro? Se você, as formas de pagamento que você pode ter, que raio de entrega que tem, as taxas de entrega, o tempo, isso são regras de negócio que estavam lá no Product Backlog. Agora, o cara que codificou o app, ele tem que saber como que eu distribuo isso na tela, qual linguagem de programação eu vou utilizar, qual o tempo de resposta, como que eu vou rodar a lista de restaurantes para a pessoa visualizar. É mais técnico, eu vou transformar uma necessidade em algo executável. É isso que é a Sprint Backlog. Eu pegar aquela listinha de coisas que se quer e transformar isso em algo executável para ser desenhado e feito e entregue. E, por fim, tem entrega. Então, a listinha do iFood. Quando eu entreguei essa jornada inteira de compra, é um incremento que eu entreguei. O PO vai vir e vai falar, isso exatamente tem a ver com o que eu tinha solicitado aqui, está respeitando as regras de negócio, está entregando o valor que era necessário, beleza, fechou, vamos para a próxima rodada. Se eu chegar aqui, eu como PO, e falar, eu quero uma caixinha de madeira
no formato, né, quadrangular mesmo, como se fosse um dado de 6 lados, cortado na impressora laser e colado e todo coladinho, beleza? É isso que eu quero. Esse é o produto que eu quero no final. Quando eu chegar na plane, eu vou falar, cara, quem vai pegar a madeira? Quem vai cortar? Quem vai colar? Quem vai medir? Quem vai testar se ela é resistente? Aí cada um vai ter seu papelzinho. No final daquela sprint, vamos supor que seja, na primeira sprint, seja só cortar todos os ladinhos. Na segunda sprint, colar. Na terceira sprint, testar a resistência. Na quarta, fazer algum adereço, alguma coisa que o PO tenha pedido. Ó, cada sprint tem um pedacinho. E aí, em cada sprint, cada um teria um papel a ser feito, tá? Importante, a gente não fazer nem mais, nem menos do que o PO pensou. Porque, senão, a gente pode não entregar o valor se a gente fizer menos, e se a gente fizer mais, a gente vai gastar recurso à toa, né? Nossa, a caixinha. O PO pediu ela lisa. Você vai lá e põe um adereço na caixinha. Ele não pediu. A gente gastou recurso, a gente gastou tempo, e ele não entregou o valor que ele queria, tá? E aí foge do planejamento, foge do escopo. E aí aqui a gente tem esse desenho, gente. Se vocês jogarem no Google Scrum, dinâmica do Scrum, vocês vão achar muito esse desenho aqui. Esse desenho existe no manual? Não. Acho que quem baixa o Scrum Guide, que é o guia do Scrum, a maior decepção é falar, mas essa figurinha não tem lá dentro. Porque isso aqui é da prática do mercado, tá? Só que é uma figura mega difundida, né? Todo mundo que fala de Scrum vai ter essa figurinha aqui, com essas voltinhas iterativas e tal, mas não tá lá dentro do guia. A gente tem, então, aqui a parte gráfica, né? De transformar toda essa ideia que eu falei para vocês em algo gráfico, algo visual, né? Algo desenhado. Então, a gente tem a listinha lá de especificidades da minha caixinha, estou chamando de caixinha o produto. Tem a lista de coisas a serem feitas que o time Scrum aqui vai definir. Vou ter a backlog, né? Ele vai fazer a reunião e gerar um backlog. Vou rodar a sprint a cada dia. Uma daily. Aqui tem a revisão, porque aí eu tenho, né, a potencialidade do produto sendo avaliada ali para entrega e a retrospectiva no final de cada sprint. Ok? Essa imagem aqui é a mesma coisa da imagem anterior, só que é uma imagem do site do Scrum.org mesmo, oficial dele. Eles têm um blog lá. Por isso que eu trouxe para vocês terem outra visão de representatividade, mas é a mesma ideia, tá? De você ter o backlog do produto, ter as sprints, as reviews, e aqui ele fala de uma outra coisa que é o definition of done, que é a definição de pronto. O que é o pronto, né? Chegamos no ponto certo, essa é a definição de pronto que a gente tem para essa rodada.